Olá, olha só, hein? Moraes ameaça multar Veja, CNN e Globo para obter entrevista de Duval e depois desiste. É, o Alexandre de Moraes ele vem fazendo, né, desde 2019, né, diversas decisões absurdas, né, totalmente extrapolando os limites, né, mas, obviamente, como você não tem ninguém que controle, você não tem ninguém que fiscalize o STF, fica difícil, né? Porque eles, em tese, são os guardiões da Constituição. Só que eles acabaram se tornando ativistas políticos, né? Então, eles não são mais ministros ou juízes, né? No sentido de ser juízes. Não, eles se tornaram ativistas políticos mesmo, né? Só que eles não foram eleitos, né? O ministro Alexandre de Moraes, do STF, ameaçou cobrar multa de 100 mil da revista Veja e das emissoras CNN e da Globo News caso não entreguem, no prazo de 5 dias, cópias de todas as entrevistas concedidas nos últimos dias pelo senador Marcos Duval. Depois de assinar o despacho, Moraes fez uma segunda versão retirando a multa. Lógico, por quê? Globo, CNN e Veja, a Veja pode até dizer que não, mas a CNN e a Globo são do lado do Lula, né? Principalmente o Globo News. Então ele deve ter recebido uma ligação falando, pô, mas a gente tá do teu lado, tira essa multa aí, pelo amor de Deus, entendeu? Então assim, é aquilo, a esquerda ela defende tanto o Moraes porque ela tem meio que uma certeza de que alguém controla o Moraes, que é de esquerda, e aí o Moraes acaba, ele obviamente tem alguém mais poderoso do que ele ali em cima, que financia ele, né? Obviamente ele fala tanto de financiamento de milícias digitais, né? Mas ele mesmo é financiado por uma milícia globalista, né? Provavelmente tem uma mão muito forte ali por cima dele, né? Porque isso aqui, né? Por ele ter recuado assim, é porque alguém deu uma bronca dura nele, né? Enfim. Mas lógico que ele não recuou da multa que ele deu para o Telegram, né? O que foi um absurdo, né? A cobrança estava registrada no ofício em que o magistrado pediu a abertura de inquérito para apurar a conduta do parlamentar que nos últimos dias divulgou versões divergentes sobre um plano do ex-presidente Bolsonaro para impedir a posse do presidente Lula. No mesmo ofício, Moraes pediu que a Meta, dona do Instagram, também envie ao STF cópia de live feita pelo senador na quinta-feira. Então, assim, se vocês estão acompanhando, Marcos Duval, ele falou que Bolsonaro fez lá uma chamada com ele para dar um golpe, que ele provaria, e depois ele voltou atrás e falou que quem estava articulando esse golpe, o Marcos Duval, né? Ele falou que quem estava articulando esse golpe, na verdade, era o Daniel Silveira, que o Bolsonaro só ouviu, né? Então, assim, você tem essas versões conflitantes, parece que a cada dia que passa ele está mudando essa versão. Até o Randolfo Rodrigues falou que ele está precisando de um psicólogo, está precisando de alguém para curar esse problema aí na cabeça que ele tem. Até o Randolfo Rodrigues, que apoiou ele agora, enfim, meio que viu que o cara tá meio esquisito, meio louco nessa situação, né? Não dá para entender o que tá acontecendo com ele, né? O cara que aparentemente estava até fazendo um trabalho bom, pirou totalmente. O cara falou que vai renunciar ao cargo de senador. Que maluco mesmo, né? Nessa transmissão por rede social, Duval disse que tinha sido coagido por Bolsonaro a participar do plano para gravar Moraes, obter dele uma declaração que pudesse comprometer o magistrado e servir para anular o processo eleitoral. Olha, mas isso aqui já está óbvio. Que todas as declarações do Moraes em relação a... Você vê aquele, por exemplo, perder o Mané, isso compromete totalmente o processo eleitoral, né? Porque você tem ministros que são parciais. Então você não tem questionamento, não tem que se questionar. Eles sabem que eles favoreceram o Lula com a intenção de botá-lo no poder mesmo, né? Você até vê lá depois da eleição do Pacheco, Moraes falou a democracia inabalada, tipo. Então, todas as declarações deles servem porque para afirmar que o processo eleitoral brasileiro foi injusto. Foi injusto. Não é nem a questão aí das urnas, não vou nem entrar nesse mérito. O processo eleitoral em si foi injusto. Né? Você não reconhecer o Lula como presidente com base nesse processo eleitoral que foi injusto é um fato. Né? É uma opinião forte.
Porque realmente, como é que você vai reconhecer alguém com um processo eleitoral que foi totalmente medonho, né? Enquanto se censurava todos os apoiadores do Bolsonaro, os apoiadores do Lula não tinham nenhuma censura, né? Isso porque o Lula mentiu pra caramba. O Lula mentiu pra caramba em campanha. E tinha até o cara lá que ajudava ele a mentir, né? O Janones, né? Mas nada foi feito. Incrível, né? Mas a esquerda pode, né? Eles têm esse benefício de terem a maioria de esquerda no judiciário, no STF, né? A maioria deles são de esquerda e eles são ativistas políticos, né? Eles não tem nem o que se discutir, né? Alexandre de Moraes é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele é presidente do TSE e é ministro do STF. No despacho, o ministro determina a abertura de inquérito para apurar os crimes de denunciação caluniosa, falso testemunho e coação no curso do processo. Então o que ele está abrindo aí provavelmente vai ser contra o Marcos Duval, hein? Pela denunciação caluniosa, falso testemunho. Só que aquilo, ele não, o Duval não falou pro judiciário, não falou para ninguém. Ele falou para as pessoas, né? Agora, quem é a vítima aí no caso é o Bolsonaro, né? Porque ele acusou o Bolsonaro de tentar dar um golpe. E, na verdade, não foi isso que parece ter acontecido, né? Então a denunciação caluniosa, a vítima é o Bolsonaro, né? Que coisa, hein? A decisão de Moraes foi assinada depois que o senador Marcos Duval espalhou inúmeras versões sobre o plano de golpe e aproveitou para dizer que o ministro sabia das conversas que ele vinha mantendo com Bolsonaro. Moraes confirmou ter sido informado pelo senador de um encontro que ele teve com o ex-presidente em dezembro e disse que cobrou do parlamentar que formalizasse a denúncia, mas ele se recusou a fazê-lo. Duval alegou que não recebeu esse pedido e passou a defender publicamente uma das principais pautas dos bolsonaristas, afastar Alexandre de Moraes das investigações sobre os atos golpistas. Né? Notícia acaba aqui, né? Bom, mas vou dizer só algumas coisas a mais aqui para encerrar esse vídeo. Primeiro que o Moraes recuou porque a CNN e o Globo são grande mídia, então eles têm muita influência, né? É aquilo, você não precisa financiar um presidente, não precisa financiar as eleições. No Brasil, basta você financiar um ministro do STF, pronto. E o Moraes, ele é o cara mais poderoso do Brasil hoje em dia. Né? Você fala, vamos tirar ele. De forma legal, é muito difícil, porque o Pacheco não vai deixar, né? O Pacheco, e eles têm um acordo ali atrás, né, de tudo, né? Eles têm um acordo, né? Então vai ser muito difícil tirar o Moraes ou qualquer outro ministro do STF, porque o STF virou o que eles tanto queriam, né? Que é blindar a esquerda, né? Lá atrás, a esquerda falava o quê? Que para ser ministro do STF tem que haver eleições. Eles é que falavam isso. Que não, o STF está muito politizado, que não sei o quê. Sendo que o STF nunca fez muita coisa em relação a... Já teve aquela vez o Delcídio do Amaral, que realmente o Gilmar Mendes mandou prender ele em flagrante delito lá. Uma coisa lá que realmente é discutível se o Delcídio do Amaral poderia ser preso ou não em flagrante delito, lá pelo crime que ele cometeu. Eles fizeram uma interpretação meio maluca lá, enfim. Mas aí era justamente por isso que o STF, eles diziam que o STF se metia muito na vida política, né? Que tinha que ter eleições, que você pode ter essa entrada deles tanto na política, eles deveriam ser eleitos e não indicados, né? Mas aí o que acontece? Né? O PT mudou o discurso, né? Porque os caras começaram a ajudá-los, né? Então é aquilo, né? Realmente é uma situação complicada, não sabemos o que vai ser, né? Mas é isso, né? Infelizmente o Moraes vai continuar por causa do Pacheco, né? Muito difícil vai ter um impeachment dele, o Lula vai... Qualquer coisa que aconteça em relação a ter um impeachment do Moraes, o Lula vai travar, né? Até porque os dois são amigos, né? A gente sabe que um ajuda o outro e, óbvio, quando um ajuda o outro, ninguém se persegue, né?
Tem gente da direita que acha que a censura do Moraes vai apertar contra a esquerda também. Não vai apertar porque a esquerda controla ele, né? Então, se você controla o ditador, esse ditador não vai se voltar contra você. Ah, mas pode ser que tenha alguma medida que o Moraes apoie, que a esquerda não apoie, e comece a criticar ele. Não, mas isso não vai acontecer, né? Porque um depende do outro. Se a esquerda sair do Moraes, a esquerda deixar o Moraes de lado, ele vai sofrer impeachment. Se o Moraes deixar a esquerda de lado, a esquerda não consegue ganhar mais nada. Então a esquerda depende do STF e o STF depende da esquerda para ficar vivo. Então é muito difícil um trair o outro. Esse que é o grande problema dessa questão. Então, por hoje é só. Espero que gostem do meu vídeo. Se gostarem, deixe o seu like, compartilhe meu vídeo, inscreva-se no meu canal e comente aqui embaixo.